esse histórico, né, da parceria público-privada, nos Estados Unidos ele tem mais de 5 décadas, enfim. No Brasil, o início se dá em meados da década de 90. E as associações de amigos, elas funcionam como o primeiro catalisador dessas iniciativas. Então, o Centro Cultural São Paulo tem uma associação de amigos que agora está fazendo aniversário, enfim, que vocês estão fazendo esses projetos ligados a isso. E ela tem uma finalidade que é de apoio à captação de recursos para poder executar projetos de preservação e difusão dentro de uma instituição que é pública da administração pública municipal. Então, a administração pública municipal, estadual, federal, ela tem uma limitação em relação à captação de recursos que não sejam oriundos da própria gestão pública. Então, esse recurso, ele é um recurso cada vez mais escasso, ao longo das 2 últimas décadas estão sendo infinitamente diminuídos, e aonde a gente busca, então, recursos para a gente implementar e poder ampliar, inclusive, a nossa atuação. Porque, felizmente, ao contrário do investimento que tem sido cada vez menor, a gente tem feito um trabalho cada vez maior. E de onde vem esse recurso? Justamente dessas parcerias. E as associações de amigos ou as organizações sociais no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, eles podem administrar melhor, captar melhor, porque eles têm autonomia em relação à captação desse recurso. Porque um dos absurdos do Brasil é criar uma lei que é por iniciativa privada e que o poder público não pode participar. Então, se o Centro Cultural São Paulo fosse a Petrobras reivindicar um projeto de acervo, por exemplo, que seria perfeitamente legítimo, digamos assim, não pode. Então, como a Pinacoteca também não podia, como, enfim, nenhum órgão público poderia. Então, você criava ou usava as associações de amigos para serem essas proponentes. Elas obtinham o recurso, administravam o recurso e em benefício da instituição. Um caso bem simples de entender é o caso da rampa do Centro Cultural. A rampa não tinha sido construída. O Centro Cultural ficou inconcluso durante muito tempo. Aliás, está inconcluso ainda. Se você for ao porão, você vai ver que ainda tem muita coisa para fazer. Mas quando eu cheguei aqui, tinha muito mais coisa para fazer ainda, inclusive essa questão desse terreno baldio que ligava, que ficava entre a estação do metrô e o Centro Cultural. E era uma coisa curiosa, porque esse projeto essa passarela já estava desenhada no projeto original, eu não inventei nada, não mudei nada. E ela era essencial, porque o Centro Cultural, uma das forças do Centro Cultural sempre foi essa proximidade com o metrô, esse acesso no metrô, sempre foi. Naquele tempo, talvez até mais do que hoje, sempre foi. Então, era uma coisa sem sentido, porque justamente a ligação não existia. E isso foi feito com o recurso da Petrobras via Associação de Amigos. Você acha que eu teria condição de ter recebido dinheiro pela Prefeitura e a Prefeitura repassado e eu administrado pela Prefeitura? Não teria conseguido, jamais. Estaria aqui até hoje o terreno baldio, um circo instalado aí, enfim, tudo como eu encontrei. Em 2002, a discoteca fez um projeto muito interessante de digitalização do acervo e informatização do catálogo. A digitalização era dos discos de música brasileira no formato 78 rotações, né? E a informatização era no catálogo de partituras. Foi aí que eu comecei a trabalhar com associação, porque esse projeto que a discoteca fez foi selecionado num edital da Petrobras, né? E a ideia era muito interessante. A discoteca tinha um acervo de discos do radialista chamado Salatiel Coelho. E esse acervo foi muito interessante, né, porque ele foi adquirido numa época, se não me engano, foi em 83, por aí. O prefeito era o Mário Covas. E o Salatiel, ele trabalhava em rádio, e com a mudança da tecnologia, o disco deixou de ser o 78 e passou a ser o vinil, né? E as rádios se desfaziam desses discos, né? Jogavam esses discos fora. E ele guardava, pegava, punha na casa dele. Um dia a casa dele estava que não cabia mais nada, né?
porque aquilo era jogado fora, né? E ele acabou ficando com um acervo enorme, eu não sei te dizer o número, não lembro mais o número de discos, mas eram discos de música clássica, popular, música estrangeira, tinha de tudo, né? Aí o Fantástico da Rede Globo, fez uma entrevista nessa época, por volta de 83, fazendo aquela coisa que eles fazem, né? Aquela coisa que a música brasileira poderia virar saltinho de sapato, porque o disco de 78 é um disco de baquelite, é tipo um plástico, né? E isso era usado para fazer salto de sapato feminino, sabe? Então, o Salatiel fez naquela época uma coisa assim, a Rede Globo foi lá e ele falou, olha, isso aqui eu vou jogar fora. Aqui está toda a história da música brasileira, tem tudo quanto é artista aqui, e nós vamos jogar fora, ou eu vou vender tudo para essas empresas, porque eles querem fazer salto de sapato. Então, a coisa foi assim, a música brasileira vai virar sola de sapato. E isso acho que sensibilizou, né, a população e tal, e o Mário Covas falou, não, vou ver esse material, vamos ver se a gente compra, né? E compraram. Mas aí, esse projeto, uma vez catalogado, surgiu a possibilidade de se fazer, se pensou, né, falou, isso era quando, 2000, né, 2000 e pouco, se pensou em digitalizar aquilo, né, tendo aqueles discos, né, a gente teria a mídia original, porque do ponto de vista do acervo, o importante é ter a mídia original, né, e você pegando a mídia e fazendo uma transferência de suporte, né, você tendo a possibilidade de tirar ruídos pela técnica digital, né, então se pensou nisso, fazer um recorte da música brasileira, desse acervo, né, e fazer a digitalização desses discos, né. Então isso aí foi muito interessante porque você preserva o original e dá uma possibilidade de acesso pela via digital para a maioria das pessoas, né? Então, isso aí tinha assim, desse projeto, esse era o lado mais popular, porque o disco, a gravação, ela atinge todo mundo, né? Agora, tinha o outro lado da discoteca, desse projeto que era muito interessante, que era o lado mais específico das partituras. Então, havia partituras brasileiras dentro do acervo, né? E aí se pensou em fazer o quê? Fazer um catálogo em banco de dados. E aí você poderia pegar as informações por diversos campos de busca. Pelo nome do compositor, que a discoteca já faz, né? Pelo nome da música, que já faz. Mas também por outros campos, por exemplo, como gênero, como ano de composição, como tonalidade. Tinha uma série de campos, né? Que se fez então um catálogo informatizado do acervo, quer dizer, não se mexeu na partitura, não se fez nada nas partituras, mas se fez na catalogação, né? Então isso foi muito bem colocado, o projeto ganhou, né? E aí entra a associação, né? Porque nós tivemos, na época, se eu não me engano, nós contratamos uma empresa para fazer a catalogação das partituras, que entrou com 9 funcionários, uma coisa assim, né? Em tempo integral. Então essas coisas só foram possíveis serem feitas por causa da associação, porque a associação permitia isso, né? E a associação controlava, por exemplo, a gente fazia os relatórios e a associação controlava dentro do cronograma do projeto se a gente estava atingindo as metas. Então, e quem fazia os relatórios para o patrocinador era sempre a associação. Tudo bem que a gente fornecia os materiais, as informações, mas a gente discutia, né? E os pagamentos eram feitos sempre por eles, né? Então, pela associação. Então, essa experiência vai fazendo com que todo mundo ganhe. Ganhe quem faz o projeto, quem executa e quem administra, que no caso é a associação, né? Então eu acho que a associação nesse ponto também ganhou uma expertise, né, na coisa, sabe?
O segundo projeto, foi um projeto de música contemporânea. Porque aí eu que fiz esse projeto junto com algumas pessoas da divisão de pesquisas, da área de música. E foi assim, como a gente tinha, como centro cultural, né, tinha mais ou menos organizado o acervo do passado, que eram as partituras e os discos do começo do século, a gente achou que ficamos em dívida com o que se produzia no momento, né? Então, como a divisão de pesquisas já fazia um trabalho com música contemporânea, né, porque era o perfil da divisão é o contemporâneo, né, da divisão de pesquisas, a gente pensou que seria legal a gente fazer um projeto recuperando aquilo que os compositores estavam fazendo no momento. Então a gente conversou com a Unicamp, com o CDMC, conversamos com outras entidades e propusemos alguns compositores. E aí tivemos 5 compositores, que era o Almeida Prado, na época estavam todos eles vivos, né? Porque a ideia era conversar com eles e pegar o que eles estavam produzindo e aí fazer o diferente, pegar a partitura que estava manuscrita na casa dele e fazer a edição dessa partitura e gravar a música, né? Então a gente estava fazendo o que a gente fez em 2002 com o acervo, mas assim, numa versão atual, né? Aí então os compositores foram Almeida Prado, Edino Krieger, Edmundo Villani, Gilberto Mendes e Rodolfo Coelho. Isso permitiu que a gente tivesse editado umas partituras e gravado, quer dizer, você ouve a partitura, você ouve pelo disco e você tem a partitura que lhe permite ela entrar na vida musical, né? Se você não tiver uma materialidade da música, você não consegue colocar, né? A gente sempre pegou obras que nunca foram tocadas, que nunca foram editadas, né? E isso deu um acervo assim de 5 discos, nossa, um monte de música, um monte de partitura. E foi muito legal isso, e a associação nesse ponto, aí que eu entrei mais diretamente, porque enquanto a discoteca a gente tinha toda uma equipe interna, esse projeto era totalmente externo, porque você tinha que ir na casa do compositor, você tinha que ir atrás, né? Então a gente trabalhou muito com a associação nesse sentido. Eu particularmente gosto do projeto de música contemporânea e dessas coincidências. Semana passada eu dei uma palestra junto com o Rodolfo Coelho. E aí a gente lembrou, e como todos os compositores contemporâneos, ele não tem a bênção de poder ter gravado as suas obras. Foi uma coisa inestimável. O projeto em si é a missão de pesquisas folclóricas, as cadernetas de campo. Então, basicamente, digitalização de todas as cadernetas de campo e disponibilização. No fim, o projeto tomou um corpo que nós fizemos um DVD, multimídia, para acesso a todas as cadernetas de campo, para a transcrição das cadernetas, porque elas são manuscritas, todas as fotografias e todos os filmes da missão de pesquisas folclóricas. Então, assim, enquanto um projeto para um acervo é de uma riqueza para o pesquisador que não tem tamanho. Pelo menos a minha leitura enquanto pessoa que coordenou esse acervo, porque a gente tem a missão de pesquisas folclóricas, que foi uma viagem etnográfica em 1938, para registrar as manifestações culturais, onde basicamente era música, né? E assim, muitos discos, os fonogramas e tudo mais, todo o material paralelo, como as fotografias, as cadernetas de campo, que eram os registros que os pesquisadores fizeram, isso ficava um pouco de lado, porque assim, a gente conseguiu digitalizar todos os discos. Isso eu estou falando ao longo da história desse acervo, né? Num processo de organização e tudo mais. Então, o pesquisador tinha acesso aos fonogramas.
Em 2006 lançamos uma caixa de CD em parceria com o Sesc, com boa parte dessas músicas, boa parte desses fonogramas. Para o pesquisador que queria conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para ver os registros desse pesquisador, ele tinha que vir aqui, né? Então, assim, olhar o material primário só no Centro Cultural São Paulo. E você imaginar que os registros são de manifestações do Norte e do Nordeste, muitos pesquisadores de longe tinham interesse nesse acervo. Então, assim, para a gente oferecer uma pesquisa mais aprofundada, infelizmente a gente não tinha condições. E com o projeto, né, que a gente, a primeira versão da proposta foi para o primeiro edital de patrimônio imaterial, que o IPHAN fez, né, junto com o IBRAM e tal. E aí nós fomos habilitados, mas não conseguimos o recurso. No ano seguinte, o mesmo projeto, a gente conseguiu o financiamento da Caixa Econômica Federal, e aí junto com a associação a gente conseguiu realizar a digitalização. Então, assim, todo o processo que aí vem junto a revisão desse catálogo, aproveitamos um material que uma outra pesquisadora, a Flávia Toni, fez nos anos 80, sobre esse acervo, onde ela foi construir um diário dos pesquisadores. Cada dia gravou aqui, gravou ali. Esse material virou um guia para o DVD. Então, assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre o maracatu ou a viola. Onde eles pesquisaram? Tal e tal cidade. Qual o fonograma? Você consegue fazer no multimídia essa pesquisa, recuperar essa informação com qualidade. Então, assim, foi um trabalho muito rico. E, em paralelo, né, além da edição do DVD, nós fizemos também um hot site. Então, mesmo aquela pessoa que não tem acesso ao DVD propriamente dito, ela acessa pelo site do Centro Cultural, chega no acervo e tem esse material, boa parte desse material disponível para a pesquisa dela. Então, assim, desde o antropólogo, o etnólogo, o etnomusicólogo, né, o músico que queira, ou uma pessoa só por interesse, ela pode pesquisar, navegar e ter acesso a esse material super rico que foi a missão, né? Assim, o prazer de você ver aquele material acessível, né? Não é acessível a todo mundo, mas é um material mais acessível do que estava, né? Então a possibilidade de desdobrar pesquisas, outros interesses é muito grande. E uma outra coisa que nós fizemos na época foi, boa parte da edição nós devolvemos para os estados, para os grupos que a gente conseguiu contato, para as instituições receber esse material. Então, isso foi muito rico, tanto que eu não sei como é que está hoje, mas assim, as pessoas procuravam, onde é que a gente consegue, como é que pega, como é que não, enfim, acho que foi positivo, não só aqui, como não só em São Paulo, mas como fora e mesmo fora do Brasil. Acho que isso, sempre que faz um trabalho desse, o acervo é revigorado, né? As pesquisas aumentam, as pessoas procuram, então é difícil até calcular, ter a dimensão do alcance, mas ouvir de um grupo, sei lá, de reis, folhas de reis não, mas reis do Congo, lá da Paraíba, que ouviu, que viu a imagem, é muito legal, é muito legal. Eu fui responsável pelo acervo acervo histórico da discoteca, né, que tem a coleção da missão, e um outro projeto que a associação fez em parceria com o Centro Cultural foi o do Camargo Guarnieri. E os concertos dele e as partituras que ele transcreveu. Então, assim, o Guarnieri e a missão. Por quê? Porque a missão de pesquisas folclóricas, quando voltou, eles gravaram e muitas melodias não tinham partitura. O Guarnieri, na época, foi contratado para fazer os manuscritos, para transcrever cada uma das melodias. Ele não fez todo o acervo, mas fez mais de 100 fonogramas, ele transcreveu. E são esses que estão disponíveis também nesse trabalho do DVD, né, do Guarnieri. E esse lado da missão, a pesquisa fui eu que coordenei.
Vai ser mais um projetinho. É o Desarquivos, um mergulho na memória, né, que a gente intitulou. O objetivo dele foi digitalizar 169 filmes do acervo do Arquivo Multimeios, que estavam em película, 16mm, Super 8 e 35mm. E assim, é um material rico, são filmes que só tem aqui, não tem em lugar nenhum, e que a gente estava com dificuldade já das pessoas terem acesso. Esse projeto do Desarquivos era a digitalização, vamos chamar assim, porque era a atualização de mídia, né? Algumas mídias audiovisuais obsoletas, principalmente o acervo do IDARTE, que era da década de 70, 74 até 1990, uma qualidade incrível de imagens, só que o suporte já estava muito deteriorado. Então foi um trabalho de restauro extremamente importante. E a atualização da mídia, que foi considerado inclusive um parâmetro, né, para outros projetos dentro do município e até do estado. Tanto a mostra como a publicação, elas foram organizadas por um curador que a gente convidou, que é o Didi Monteiro. Então ele fez um recorte nesses filmes, ele procurou um viés mais político, e aí ele fez essa mostra de um dia e depois ele fez a publicação baseada na mostra e também com alguns textos falando da preservação do acervo pela Cecília Machado e outras pessoas que escreveram sobre o Centro Cultural, sobre o acervo em si e a mostra. Na publicação do projeto Desarquivos, eu acabei fazendo uma introdução que era um pouco do histórico da função do Centro Cultural. Então, antes da gente ter a história da própria constituição do Centro Cultural São Paulo, a gente também trabalhou e recuperou uns processos de influência, né? Por que o Centro Cultural São Paulo tem essa característica, quem são os protagonistas, né? Que tem umas pessoas super importantes, assim, né? O Teixeira Coelho, pessoas que debatem o Centro Cultural São Paulo, centros culturais no mundo, né? Desde a década de 70, e a implantação de um centro cultural aqui em São Paulo com essa característica. É muito forte, né? A implantação do Centro Cultural São Paulo como cultura, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Então é interessante também a gente ver, né, que um projeto de restauro de filmes da década de 70 e 90 tem ido buscar a essência do porquê a existência desse acervo aqui dentro e o porquê da existência do Centro Cultural São Paulo. Então, o nome do projeto era Aspectos da Cenografia e do Figurino no século XX. Esse projeto, o objetivo dele foi montar uma estação de digitalização no Arquivo Multimeios, que já era uma necessidade antiga que a gente tinha para preservação dos originais, porque assim as pessoas não precisam ficar manipulando os originais, elas consultam o digital. Então foram digitalizados 1.658 documentos e esse serviço foi terceirizado, essa digitalização, e nós compramos um scanner de negativos com o dinheiro que o PROAC deu o aporte, né? Mais um scanner alemão para a digitalização de documentos em papel, e foi feita uma plataforma, né, sobre figurinos pela Ana Rebouças, pela pesquisadora que foi pesquisadora da divisão de pesquisas, e uma outra antiga pesquisadora, Tânia Marcondes. Então elas fizeram toda a pesquisa e ajudaram o profissional que foi contratado para fazer essa plataforma, que essa plataforma foi para o site do Centro Cultural São Paulo. Era a conservação por meio da higienização e a digitalização de um importante acervo de imagens, então, em diversos suportes, né? Slides, contatos, filmes e documentos, alguns croquis, foi realmente muito interessante, sobre o Teatro Paulista do início do século XX, até a década de 70, mais ou menos, os últimos registros eram da década de 70. Foi um trabalho de bastante fôlego, e o Teatro Paulista é um acervo importantíssimo que vocês têm aqui no Centro Cultural,
E o objetivo era a difusão disso por meio de um banco de dados muito bem sucedido, então eu achei interessantíssimo. Além da preservação, a gente garante a pesquisa, né? Então é um trabalho de conservação em si, preserva-se, enfim, que isso é sob a ótica museológica, é um dos princípios, né, da museologia, mas a finalidade sempre dessa preservação é de acesso público. E o Centro Cultural soube identificar isso com muita sensibilidade e, além da preservação, ele amplificou essa possibilidade de pesquisa imensamente por meio da criação desse banco de dados. Então, nós fizemos um outro projeto em 2014, Movimentos Sociais por Seus Cartazes, que é um projeto que foi financiado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, para preservação de acervos. Aí nós conseguimos restaurar 150 cartazes dessa coleção, que é a coleção da Comissão de Justiça e Paz, e eram os cartazes que estavam em pior estado. Aí, depois de restaurados, foi feita uma exposição com eles, com a curadoria da Adelaide, a Maria Adelaide Nascimento Pontes, que é curadora de artes visuais aqui do Centro Cultural. Como participante das lutas dos anos 60, 70, eu tinha um contato privilegiado com a Comissão de Justiça e Paz, e esse contato permitiu que eu trouxesse os cartazes. Vocês não acreditam, estavam jogados no chão, dezenas, centenas, jogados por uma sala, alguns enrolados, outros rasgados, e cada um era um testemunho de uma luta. Cada cartaz tinha por trás de si uma organização, uma luta, uma causa, então eles são muito eloquentes. E como eles são, assim, explosivamente atuais daquela luta naquele momento, a gente via em todos eles uma coisa muito peculiar. Todos tinham data, mas nenhum tinha um ano, porque todos eram para a semana que vem. Então era óbvio que era a semana que vem. Então a gente, diante daquele grupo, esse é um trabalho que ficou por fazer, é datar esses cartazes. Porque como eles eram assim, de uma luta imediata, ninguém se preocupou em pôr o ano. E quando a gente foi organizar, mas olha que coisa interessante, como o cartaz é uma obra feita no calor da luta. São lutas que provavelmente, se a gente pegar cartaz por cartaz, elas continuam pertinentes, só que não são mais para a semana que vem. Elas viraram um acervo eternizado quando vieram aqui para o Centro Cultural. O impacto é muito grande, porque assim, de outra forma, fica muito difícil a gente melhorar a nossa infraestrutura e da gente também poder possibilitar que o público tenha um acesso mais fácil aos documentos, né? Porque com toda essa era digital, se a gente não acompanhar isso, a gente acaba tornando inviável a pesquisa também ao material, né? E como diz a Ana May Barbosa, acervo vivo é o acervo que aparece para o público. Se ele não aparece, ele não existe, né? E eu concordo com ela. Nosso objetivo é o acesso do público ao material, senão não tem sentido o nosso trabalho, não é? Bom, o projeto da Anilha Cultural, ele veio a princípio como uma surpresa, né? Porque o Centro Cultural foi procurado pela coordenação desse projeto baseado em Barcelona, né? Que tinha essa intenção mesmo de conectar a Península Ibérica, né, com a América do Sul, no mínimo, né? A intenção inicial era a América Latina, envolver até o México, enfim. O projeto deles era um projeto ligado à Internet 2, então de alta velocidade, né, que conectaria diferentes equipamentos culturais, pelo menos um em cada país, né? No caso da América do Sul seria o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, né? Talvez eu escape um, mas enfim, ligados a uma rede já existente na Espanha, em particular na Catalunha, né?
Então, Barcelona, através do seu Centro de Arte de Cultura Contemporânea, né? Se não me engano, esse é o nome dele, né? Que é um centro que é parecido com o Centro Cultural, né? E eles então tinham essa recursos, havia recursos que vinham do governo espanhol, né? O Centro Cultural já tinha, e também isso foi interessante porque nós tínhamos já uma relação bem profícua com o Centro Cultural da Espanha, que a princípio no projeto inicial teria 3 centros culturais em Brasília, Rio e São Paulo, e acabou ficando em São Paulo, e eles não conseguiram construir nenhum centro, e isso foi uma vantagem para aqueles parceiros como nós, porque havia verba para programação. Então a gente já vinha há um certo tempo trabalhando juntos em parceria com o Centro Cultural da Espanha em diferentes níveis, né? Diferentes projetos. Mais na ordem da programação, né? Da curadoria da programação. E a Anília foi então esse convite para que o Centro Cultural fosse de fato esse equipamento no Brasil, né? Que integrasse essa primeira fase dessa extensão de uma rede de equipamentos culturais que nasceu então na Espanha, mas que tinha essa então vontade de abarcar essa realidade bastante interessante da ibero-americana, né? O que entrou através da associação, né? Vindo da Espanha, a gente conseguiu comprar equipamento, câmeras, equipamentos necessários para você fazer essa operação na virtualidade, né? Então, assim, a gente entrou, assim, com isso, o Centro Cultural entrou numa fase que já não era só da cultura, enfim, presencial, dos espetáculos e tal, mas essa ideia mesmo que tinha que pensar como isso também poderia ser compartilhado, né? Em outras esferas. Então, o que foi muito legal também para a equipe foi pensar dessa maneira, né? Então, foi a grande possibilidade de você passar de um pensamento analógico para um pensamento digital, né? Levando em conta aí essa questão mesmo do ubico, né? Que eu acho que é muito legal, assim, você pensar que você está em todas as partes. Então, como esse centro cultural, nessa sua presença, né, física, poderia também ter essa presença nessa outra esfera. A ideia era realmente fazer produções que, obviamente, teve projetos, por exemplo, sei lá, como a Mostra Caipira de Cinema, né? Também teve um projeto de teatro, né, em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, de fazer com que essa nova estrutura pudesse produzir projetos e havia até uma competição de projetos entre essas diferentes divisões, né, para que elas recebessem então a atenção da associação, que a associação então colocaria nas leis, enfim. Então tinha toda uma relação mesmo de participação, de engajamento e de reciprocidade, né? Então a diretoria da associação era muito escutada, né? Nessa reformulação e nesse novo modo de trabalho, né? O Centro Cultural São Paulo, ele tem uma tradição, vamos dizer, a continuidade do IDART, o IDART veio para cá, essa ideia de documentação, né? De produzir a memória da produção cultural da cidade de São Paulo. E a gente vinha, vamos dizer assim, de opções políticas, éticas, em que isso estava sendo desmanchado, né? De alguma forma, era como se a memória não precisasse mais existir. Então a gente foi caminhando meio que quixotescamente, assim, porque não há tempo para isso, né? Então trabalhando mais o que podia, a equipe toda envolvida, registrando, fotografando, com o apoio de outras divisões, tentando documentar, criava, por exemplo, mecanismos dentro da contratação dos artistas para que eles produzissem o texto, para a gente imediatamente materializar a memória do que tinha acontecido. Isso foi produzindo um material, um resíduo, vamos dizer assim, que ficava nos nossos softwares. Ou, vez ou outra, a gente imprimia, guardava em pastas, mas era muito gambiarra, assim, né? Tinha só esse desejo que era de pessoas ali, não era institucional. E eu já estou caminhando, já acho que até para dizer da publicação, né? Porque no instante que a gente percebe isso, a gente descobre um edital e que
justamente direcionava um dinheiro, acho que era 10 mil reais, se não me engano, na época, para a publicação de projetos de ação educativa. Só que nós somos uma entidade também pública e o edital ele pressupunha uma inscrição via PJ, pessoa jurídica, porque não tinha nenhuma abertura para um convênio público-público, né? E aí foi a ideia de que por que temos uma associação de amigos do Centro Cultural São Paulo? Ela deve ter nascido por alguma necessidade de ampliação de fontes de captação ou de braço, musculatura para a realização das coisas que o poder público não consegue alcançar, né? Caso desse edital. E aí numa conversa também delongada com a associação, a gente chegou à conclusão que valia a pena, né? Claro, com toda a leitura da procuradora aqui do centro, a leitura jurídica, vamos dizer assim, com o apoio institucional também do diretor à época, que era o Ricardo Rezende, a gente conseguiu organizar, vamos dizer, minimamente o que a gente tinha de documento e a associação, então, deu-se, vamos dizer assim, à frente, mas foi um projeto realmente cooperado e nós nos inscrevemos e fomos contemplados. Quando eu comecei a trabalhar na Pinacoteca Municipal, que hoje chama Coleção de Arte da Cidade, ela estava já aqui na reserva técnica do Centro Cultural, já tinha um mobiliário de reserva legal, tinha uns trainéis, ela tinha passado por uma catalogação e tal. E aí nós ganhamos um projeto da Vitae para recatalogar esse acervo, trocar condicionamento, desenvolver um banco de dados para essa coleção. E a gente tinha um prazo muito pequeno para fazer, então a diretoria bom, deixa eu explicar, a Pinacoteca ficava na divisão de artes plásticas. Então, tanto a diretoria como a divisão de artes plásticas disponibilizou muitos funcionários e estagiários. Era uma equipe, numa média de 6 pessoas em geral. E nós tínhamos um prazo de 1 ano para fazer. Então, foi super legal, porque isso, de certa forma, também padronizou esse trabalho, porque eram muitas obras. Na época, foram 2.700 obras recatalogadas, recondicionadas, higienizadas, fotografadas, e ainda o desenvolvimento do banco de dados, porque como a nossa situação aqui era muito peculiar, nós não pudemos aproveitar um banco de dados de outra instituição, tivemos que desenvolver aqui, porque a Pinacoteca cuida também das obras que estão em outras instituições municipais, e assim é até hoje, né? E não tinha um banco com essa especificidade, a informática não estava começando, né? Não tinha muitos recursos informáticos assim. E foi super legal porque dentro de uma mesma gestão houve uma continuidade de trabalho. Além dos recursos, né, que vieram de fora, tal, houve essa continuidade que esse projeto foi a base para a gente poder desenvolver exposições sistemáticas, fazer uma boa divulgação, ter publicações mais sistemáticas e também isso acabou possibilitando que a gente fizesse o catálogo do Banco Safra, porque esse catálogo ele já tinha sido negociado com Emanuel Araújo na Secretaria de Cultura quando o Calil entrou. Então, quando ele chegou aqui no Centro Cultural, nós tínhamos um prazo muito pequeno. E nós pudemos ver que todo esse trabalho de base que a gente tinha feito de conservação, de pesquisa, de informatização do acervo, nos ajudou e possibilitou fazer em tão pouco tempo, não me lembro, mas acho que foram, sei lá, uns 5 meses no máximo, produzir esse catálogo do Safra, né? E o catálogo do Safra foi muito legal, porque primeiro ele colocou uma coleção que é conhecida, não é conhecida? É conhecida, tem ondas que ela está mais aí, né, todo mundo sabendo, e tem ondas que ela fica mais escondida. Então possibilitou que, além dela ter essa extroversão, ela tivesse uma extroversão numa coleção, que é uma coleção sobre museus, né, que é essa coleção do Safra. Então ela foi não só inserida, como ela foi inserida nesse contexto de museu mesmo,
E todas essas ações que aconteceram geraram muitas notas na imprensa, aberturas de exposição, lançamento de catálogo, né? Depois fizemos o gabinete do desenho lá em cima, que também foi em parceria com a associação. O desenvolvimento de mobiliário expositivo, teve restauro, teve até, acho que concerto de sala Tarsila e tal. Isso também, né, foi um momento de extroversão forte do acervo na imprensa e com educativos e tal. Então, o que a gente, resumindo assim, o que eu penso é que muito interessante foi essa ação integrada ao longo do tempo, né? Começou com o trabalho de base e isso de fato foi dando frutos e teve uma continuidade de trabalho. Foi muito legal para o acervo. O acervo da coleção de arte da cidade, ele foi formado em várias instituições da prefeitura ao longo, desde a primeira prefeitura de São Paulo, né? Mas eram compradas muitas telas e mais decorativas ou então de teor histórico ou esculturas, né, para decorar a cidade, embelezar a cidade e tal. E na década de 40, com a ida do Sérgio Milliet para a Biblioteca Mário de Andrade, ele começou a fazer uma coleção moderna, basicamente de desenhos, pensando em ser uma coleção de biblioteca, que se guardasse em pastas e tal. E antes dos museus, né, do MASP e do MAN e tal, ele tinha essa preocupação de divulgar a arte moderna e de também ter um lugar público e institucional onde os artistas pudessem expor, discutir, estudar. E ele saiu em 59 da biblioteca, esse acervo ficou lá. Depois, com a criação do Centro Cultural, dentro da lei de criação, o Centro Cultural deveria ser responsável pela Pinacoteca Municipal, que havia sido criada por lei lá em 61, com esse objetivo de cuidar de todas as obras pertencentes ao município. Mas não tinha se realizado, ela não teve dinheiro, não tinha sede, não tinha funcionário, então ela acabou se realizando de fato aqui no Centro Cultural, né? Numa exposição que foi feita pelo Museu da Cidade, na Oca, nós selecionamos para participar da exposição de 60 anos do Ibirapuera, os painéis, esses painéis do quarto centenário, que hoje fazem parte da coleção, eles foram pintados para a primeira exposição de inauguração do Ibirapuera, que foi a primeira exposição da Oca. Chamava-se História de São Paulo no quadro da História do Brasil. E esses 4 painéis que estão aqui, eles são alguns que sobraram de muitos outros que estiveram nessa exposição. E durante a montagem da exposição, uma das moças, que era a Courrier, estava acompanhando alguma coleção, falou para nós: vocês sabem, atrás daquela parede falsa ali, tem um mural que foi pintado na época da exposição, um mural original, e que foi fechada na época do Brasil 500, porque não houve tempo de restaurá-lo, acabaram fechando atrás dessa parede. E para nós era uma novidade, muitas pessoas devem saber, mas a gente não sabia. E aí, daí surgiu esse projeto, porque os painéis estavam expostos lá em cima, a gente abriu uma janela nesse mural e aí apareceu a oportunidade de patrocínio, né? E aí nós começamos essa conversa, por isso esse projeto começou lá, né? E nós até poderíamos ter continuado com o projeto, apesar de que o acervo é do Centro Cultural, é da coleção de arte, só o mural está na Oca, né? Mas nós tivemos essa dificuldade, que é não ter uma associação de amigos, né? Como tem aqui, que viabiliza a entrada dos recursos. Bom, os painéis, eles estavam, de forma geral, num estado bem precário, né? Principalmente o suporte deles estava extremamente desgastado, o que impossibilitava a exposição e provavelmente eles se desintegrariam em algum tempo, porque o estado era bem precário. Então a gente conseguiu pessoas qualificadas para resolver esse problema e assegurar que eles vão durar por um bom tempo ainda, né? Bom, acho que a associação
ao longo dos projetos que ela realizou, os acervos sempre tiveram muito ligados aos projetos, né? Inclusive o Laboratório de Conservação e Restauro foi idealizado e consolidado com o apoio da associação, com a ajuda fundamental da associação. E esse projeto lá atrás previa a construção de uma reserva unificada que daria o suporte necessário e ideal para a guarda dos acervos daqui do Centro Cultural. Essa etapa ainda não foi realizada, mas é algo que a gente tem em vista, não pode perder de vista, e eu tenho certeza que a associação vai ser um canal fundamental para a gente viabilizar a realização de uma reserva adequada para a guarda dos acervos daqui do Centro Cultural, né? Tem empresas que têm essa mentalidade já muito definida e clara. De forma geral não são muitas, mas eu acho que isso vem crescendo, assim, a ideia da importância da preservação, da história, o patrimônio, e eu acho que a associação é o canal ideal para a gente dialogar com essas empresas que já têm essa mentalidade mais desenvolvida, como o meio da gente buscar esse apoio, né? Ainda que a administração físico-financeira seja sempre necessária, eu acho que tem uma conversa entre o objeto e a administração dele. E nesse ponto eu acho que a associação sempre foi muito flexível e muito interessada nisso, né? Entendeu? Não existe dissociação, né, clara entre a associação de amigos, ou não deve existir, e a instituição, porque ela é uma face, né, pública, né, e jurídica da instituição, percebe? E se você conseguir amarrar, né, como a gente aqui fez, de que os benefícios são exclusivamente do Centro Cultural, é perfeito, isso não cria nenhuma situação, enfim, digamos, equívoca. E as associações de amigos, e a do Centro Cultural em particular, são essenciais para essa boa saúde das instituições públicas no Brasil.